Bom, agora a gente fala como formatar os pilares do ISG dentro do agro, ou ESG também. A gente fala ao vivo agora com a advogada especialista em compliance do Martinelli Advogados, Clarissa Gresselli. Olá, Clarissa, seja muito bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Toda terça-feira a gente procura também trazer o pilar da sustentabilidade dentro do nosso programa, da nossa edição. E a gente vem acompanhando semanalmente que muitas empresas, companhias, de fato estão alinhadas com esse processo e progresso. E muitas, até como protagonistas, quando a gente fala em cenário mundial. E dentro do segmento agro, isso também nos chama muito a atenção, porque a gente vê que muitas colocaram metas, propósitos, caminhos aí para serem alcançados. Há pouco a gente falava com uma importante multinacional nesse sentido também, de descarbonizar toda a cadeia até o ano de 2050. Muitas são até mais ousadas, colocam o ano de 2030. Então, a gente vê esse movimento já acontecendo com bastante celeridade. E aí entra a questão do quarto pilar, dentro desse ESG, que é, de fato, o meio ambiente, a governança, a questão econômica. Quais seriam, de fato, esses motivadores e que vem fazendo com que as empresas, principalmente do setor agro, façam a adesão a esse movimento que só traz benefícios aí para ela e para toda uma sociedade? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos muito entusiastas, do agro, inclusive aqui no fundo, não sei se vocês conseguem enxergar, nós temos até uma foto aqui do Pampa Gaúcho. Então, assim, nós vemos esse movimento e em muitos casos o agro tem sido bastante pioneiro, Eu acho que a questão do desenvolvimento sustentável não é novidade para o agro, e hoje ele tem uma nova roupagem, que é a construção desses pilares ESG. Então, a gente tem aí o aspecto ambiental, ações de governança, o olhar para o aspecto social, mas nós não podemos esquecer, que o propósito das empresas também é gerar resultado. Então, hoje nós já temos iniciativas, inclusive de certificações, voltadas ao reconhecimento dos pilares ESG, mas de uma forma que se busque o lucro com propósito, Com isso, a gente consegue aí ter uma perenidade nos negócios, que também são muito importantes para essas empresas e cooperativas do agro. Exato, Clarice. E como é que a gente consegue viabilizar todo um sistema, não apenas voltado à questão do lucro efetivo, mas de maneira que aquilo se torne inerente a todo um corpo, não só diretivo da companhia, mas de todos, que seja de alinhamento ali de todo o corpo da companhia, digamos assim. Perfeito. Essa questão, ela parte... Uma coisa super importante é a empresa, a cooperativa, fazer um mapeamento de riscos, entender onde que estão os principais gaps, que ela precisa dar um foco maior. É no pilar E, é no pilar S, é no pilar G. E, a partir disso, criar um plano não só um plano de ações, mas também um plano de comunicação interna e externa, Com isso, e até a gente tem uma grande vantagem aí de empresas que já passaram pela jornada de estruturar programas de compliance, a gente faz com que isso não fique só como uma ideia do corpo diretivo, da alta administração, mas que a gente consiga também chegar nas pontas. Tem muitas empresas, por exemplo, que têm sedes no interior, em locais um pouco distantes da sede, e justamente essa estrutura do programa de compliance, ela consegue fazer com que isso chegue a todos. E, com certeza, hoje essas questões ESG não só são uma demanda da sociedade, mas também uma demanda dos parceiros de negócios. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar interno e externo, Com certeza aí apoiando todos os valores da empresa, porque o agro, pela sua essência,
precisa cuidar do meio ambiente, né? Precisa ter esse olhar cada vez mais profissional, olhando para a questão de governança, e a questão social também está muito ligada a isso. Exatamente, Clarice, a gente vê um movimento muito claro, né? Uma dinâmica que acontece dentro da estrutura das próprias companhias, dando esse olhar mais atento e abrindo espaço até para o sistema de compliance, onde em muitas companhias isto até era de alguma maneira visto como descartável, né? Ou seja, esse novo movimento traz muitas oportunidades e transparência ao ritmo do negócio, em ali alinhamento com o potencial desenvolvimento do agro, né, que hoje responde por quase 30% do PIB da economia do nosso país? Uhum. E acho que tu falaste uma palavra super importante, né, que é a questão de transparência. Cada vez mais a gente precisa dar visibilidade das ações, porque isso muitas vezes a empresa ela tem a sua cultura com todos esses olhares, mas ela também não conseguia transmitir isso, né? Não só para o mercado, mas internamente também. Então, hoje até nós vemos um movimento de muito mais maturidade das empresas dentro dos seus processos e até mesmo dos seus programas de compliance. Nós temos uma iniciativa do Ministério da Agricultura, que é o selo Mais Integridade, que alguns anos já vem reconhecendo empresas, né, que têm ações aí voltadas para o meio ambiente, para as questões anticorrupção. Então, nesses sistemas, muitas companhias, inclusive, já criaram até comitês de sustentabilidade que já possuem uma rotina de cuidado desse programa, porque é algo, né, eu sempre comento que a jornada do compliance, ela não é assim, a gente precisa fazer uma vez, né, como a gente ir na academia. Não adianta ir uma vez e achar que está resolvido. É algo que não só se transforma à medida que as operações da empresa também vão se transformando, mas tem que ser algo contínuo. Então, é muito importante não só as ações, mas um plano de comunicação para que isso não caia em desuso, né? Hoje a gente precisa ter um ESG, assim como programas de compliance, realmente efetivos, para que isso faça diferença na sociedade, nas suas relações com parceiros, com fornecedores. Clarissa, para a gente fechar aqui, como é que você vê o futuro do compliance, do ESG, dentro das companhias agro do Brasil, né? Qual que é o futuro que você já vem observando e que já vem servindo aí como tendência e referência? Eu vejo cada vez com uma maturidade maior, né? E hoje, assim, algumas saem na frente nessa estruturação, outras ainda estão engatinhando, mas essa questão dos programas que trazem uma exigência, né, em relação aos seus parceiros e fornecedores, eu vejo que isso em muito pouco tempo vai chegar não só nas grandes companhias que têm todos esses planos, mas também nas pequenas, nos produtores. Então, é uma cultura que vão ter algumas empresas que vão ter esse pioneirismo, né, que já estão mais à frente, mas entendo que isso vai se espalhar por toda a cadeia. Então, a gente vai aí ter um cenário de um desenvolvimento sustentável que vai auxiliar muito mais as empresas, as companhias na sua perenidade, continuidade dos seus negócios. Né? E esse olhar para o pilar econômico também ele é super importante, porque a gente não pode descuidar disso sob pena da empresa, né, da companhia também não sobreviver. Exatamente, com toda certeza. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Um excelente trabalho aí para você, ressaltando aí linda essa imagem que vocês trazem aí da cultura do agro gaúcho, né, no sul do Brasil, mostrando toda a relevância aí que a gente tem para o nosso setor. Muitíssimo obrigada, viu, Clarissa? Até uma próxima oportunidade. Adorei conversar com você aqui hoje e até uma próxima. Ótima terça-feira para você. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer.